5 de junho de 2025, nesta quinta-feira da 7ª semana do tempo da Páscoa, a Igreja celebra a memória de São Bonifácio, bispo e mártir. Meus queridos ouvintes da Rádio Rainha da Paz, queridos seguidores em minhas redes sociais, vos saúdo com a paz de Jesus. Que alegria nos encontrarmos nesta quinta-feira, quase acabando a semana. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. É um privilégio para nós podermos ouvir a palavra de Deus, meditar, colocar na vida. E uma coisa muito singular é meditar a vida dos santos, né, minha gente? Cada santo da igreja traz junto de si uma história, um testemunho de amor, de fidelidade a Deus. Sempre um exemplo, um ensinamento à vida dos santos para nós, né? É por isso que nós sempre celebramos a memória dos santos, para aprendermos com essas pessoas que de fato viveram a palavra de Deus, foram fiéis, né? E hoje nós celebramos São Bonifácio. São Bonifácio nasceu no ano de 673, lá na Inglaterra, e ele tem um codinome, é chamado de o apóstolo da Alemanha. Desde criança, São Bonifácio sempre desejou ser monge, entrar no mosteiro. Depois, quando ficou um pouco mais velho, ele entrou no mosteiro por permissão do seu pai e se tornou um homem muito estudioso, muito estudioso. Foi eleito abade. Depois, em certo momento, ele partiu, né, para evangelizar na Alemanha, né? Então nós vemos na vida de São Bonifácio um homem inquieto para as coisas de Deus, nem nada, sabe? Porque às vezes nós somos muito acomodados, né? E São Bonifácio não. Ele era inquieto, ele tinha de fazer algo a mais. Por isso que do mosteiro ele parte para ser missionário. E ele vai evangelizar a Alemanha, por isso que é chamado o apóstolo da Alemanha, né? Pediu até a bênção do Papa, e depois 3 anos vivendo como missionário, o Papa o nomeou bispo, e ele morreu mártir evangelizando. Olha que testemunho bonito, né? Ele foi evangelizar um grupo que chamava Frisões. Depois vocês pesquisem na internet quem eram os Frisões. E evangelizando os Frisões, em certo momento, ele foi martirizado. Cortaram a cabeça de São Bonifácio. Então, esse homem fiel à palavra de Deus, que falava de Jesus, que ensinava quem era Jesus para quem não o conhecia, mereceu o martírio, né? Então, morreu por Jesus, né? Então, um grande ensinamento para nós. Nós celebramos essa memória litúrgica tão bonita, né? Meus queridos, então nós vamos iniciar a leitura e depois a reflexão da palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 22, versículo 30. Capítulo 23, versículos do 6 ao 11. Naqueles dias, querendo saber com certeza por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, o tribuno soltou-o e mandou reunir os chefes dos sacerdotes e todo o conselho dos anciãos. Depois fez trazer Paulo e colocou-o diante deles. Sabendo que uma parte dos presentes eram saduceus e a outra parte eram fariseus, Paulo exclamou no conselho dos anciãos: Irmãos, eu sou fariseu e filho de fariseus. Estou sendo julgado por causa da nossa esperança na ressurreição dos mortos. Apenas falou isso, armou-se um conflito entre fariseus e saduceus e a assembleia se dividiu. Com efeito, os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, enquanto os fariseus sustentam uma coisa e outra.
Houve então uma enorme gritaria. Alguns doutores da lei do partido dos fariseus levantaram-se e começaram a protestar, dizendo: não encontramos nenhum mal neste homem. E se um espírito ou anjo tivesse falado com ele? E o conflito crescia cada vez mais. Receando que Paulo fosse despedaçado por eles, o comandante ordenou que os soldados descessem e o tirassem do meio deles, levando-o de novo para o quartel. Na noite seguinte, o Senhor aproximou-se de Paulo e lhe disse: tem confiança. Assim como tu deste testemunho de mim em Jerusalém, é preciso que tu sejas também minha testemunha em Roma. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, um texto bastante bonito, né? Hoje a liturgia nos entrega. E Paulo foi acusado e no meio daqueles que estavam para julgá-lo tinha pessoas do grupo dos fariseus e pessoas do grupo dos saduceus. Como o próprio texto explicou, os saduceus não acreditam em ressurreição. E Paulo estava pregando a ressurreição dos mortos. E ele mesmo fala, né, o que ele estava pregando, e causou o maior conflito. Né? E você percebe que o conflito até mudou de foco. Né? Os fariseus que estavam lá começaram a defender Paulo. Ele não merece ser morto, ele não merece ser preso, ele não fez nada. Né? Então nós vemos aqui um conflito que foi armado ali. E Paulo se esquiva desse conflito por ordem do comandante, né? Porque eles mesmos não se entendem. Eles mesmos não se entendem. Então Deus o tira dali. E Deus diz a ele: Paulo, agora é preciso que você dê testemunho, como fizesse em Jerusalém, deve fazer em Roma. Né? Vamos analisar o texto e colocar na nossa vida de acordo com o que o texto nos fornece. 2 grupos e Paulo. Né? Paulo professa uma fé diferente de um e diferente de outro. É claro que algumas coisas que Paulo crê, os fariseus também creem, mas os saduceus não. Só que nem tudo que Paulo crê, os fariseus também creem, porque eles não professam a fé em Jesus como Messias, como Deus e Senhor. Então nós percebemos fariseus, saduceus e Paulo. Os 3 creem em coisas diferentes. Né? Paulo se esquiva, sobra os saduceus e os fariseus que ficam discutindo doutrina. Né? E Deus o vai tirar dali para levar para ele dar testemunho de Jesus em outro lugar. Minha gente, uma coisa importante para nós colocarmos na nossa vida, né? Na nossa vida. Vai ter momentos na nossa vida que nós vamos precisar ser firmes no testemunho de Jesus Cristo. E em alguns momentos até vai custar caro. Nós vamos perder privilégios, nós vamos perder amizades, nós vamos perder status, nós vamos perder alguma coisa por ser firme e por ser fiel ao nome de Jesus. Nós vemos o santo de hoje, São Bonifácio. Perdeu nada mais, nada menos que a sua própria vida, dando testemunho de Jesus. E foi firme, né, diante daqueles homens a quem ele evangelizava, né, os frisões que eu acabei de falar. Ele foi firme, ele não voltou atrás. Aquele momento era o momento de ser firme, de não ceder. Só que vai acontecer alguns momentos da vida, né, que não vale a pena ficar insistindo. Não vale a pena. É interessante que Paulo, ele joga, depois que ele joga o fósforo, né, no combustível, começa uma confusão ali. Olha o que Paulo fala, né? Eu sou fariseu e filho de fariseu e eu estou sendo julgado por causa da nossa esperança da ressurreição dos mortos. Paulo não fala de Jesus. Interessante, né? Não sei se vocês perceberam. Ele fala um elemento
que é um elemento discutido entre aqueles dois grupos, e aqueles dois grupos começam a se gladiar um ao outro, né? Começam a debater uma gritaria. Por quê? Paulo foi cheio de sabedoria, ele foi sábio. Por quê? Porque começou uma discussão e ele mesmo foi isento daquele juízo, e depois ele vai partir para continuar sua evangelização e vai terminar sua vida em Roma, né, como nós sabemos, martirizado lá. Ou seja, ele foi estratégico, né? Se ele tivesse falado: eu estou sendo julgado porque eu dou testemunho do nome de Jesus, Jesus que é Messias e Senhor, ali os dois grupos não iriam se estranhar e ficar se competindo. Os dois grupos iam condenar Paulo. Paulo não mentiu, mas ele, naquele momento, ele não falou o cerne, estratégia. Então vai ter alguns momentos da vida, onde eu quero chegar junto com vocês nessa reflexão? Vai ter alguns momentos da vida também que não vai valer a pena ficar gastando energia com algumas situações ou pessoas. E isso nós precisamos ter a capacidade de discernir. Alguns momentos nós deveremos ser firmes, fiéis e ir até o fim, defendendo a nossa fé, os nossos valores, defendendo aquilo que nós cremos e nós temos convicção. Não ceder, não voltar atrás, não se omitir. Mas outros momentos não, porque não vai valer a pena, temos que ser estratégicos. Quem é padre, partilhando um pouquinho com vocês, que eu sempre partilho um pouquinho sobre mim, né? Nós que somos padres, nós experimentamos muito isso, minha gente. Muito, muito, muito. Por quê? Porque você é convidado a conviver com todos os tipos de pessoas. Eu mesmo. Eu me tornei sacerdote, mas antes de ser sacerdote, eu lecionei, fui professor, né? Eu tenho amizades que são fora do convívio eclesiástico, do convívio da igreja. Tenho amizades até hoje com professores que são meus amigos, a gente às vezes se encontra de vez em quando, né? Aliás, recentemente está agendado um café da tarde entre os professores numa escola que eu dei aula, e a gente faz isso. Só que a gente, quando não está nesse meio, né? Esse meio, tô dando um exemplo da minha vida, né? A gente tem que, às vezes, ter jogo de cintura, porque ali tem pessoas que não conhecem a Jesus, e a gente não pode ser proselitista, a gente não pode ser intolerante, porque senão a gente não ganha ninguém. Mas também a gente não pode ser omisso, né? Então, quando eu estou nessas situações, falando um pouco de mim, né, que eu percebo também isso em Paulo, né, a gente tem que ser estratégico, né? E nós lidamos com esse tipo de situação o tempo todo na nossa vida. Vai ter momentos que a gente vai ter de observar, guardar no coração, e vai ser melhor assim. Vai ter momentos que a gente vai ter que ser firme no que a gente crê, né? Eu convivo com qualquer tipo de pessoa, não tenho problema de conviver com ninguém. Com ninguém. Eu acho que falta um pouquinho isso no mundo, né? Um pouquinho isso. Essa situação de fariseus e saduceus que têm fé diferentes, isso acontece no mundo de hoje. A gente precisa aprender a conviver com pessoas que são diferentes. Às vezes tem religião diferente, às vezes tem ponto de vista diferente sobre algumas coisas da vida, e a gente precisa conviver no amor. O amor deve ser o vínculo da unidade, mesmo diante das diferenças, no respeito. E nós não ganhamos ninguém, minha gente, na intolerância, na rispidez, nas dissensões relacionais. A gente não ganha ninguém desse jeito. A gente ganha no amor, no testemunho, na alegria. Então, a palavra de hoje vem nos ensinar isso. Vem nos ensinar isso, né?
Eu mesmo já estive em ambientes com pessoas às vezes conhecidas. E as pessoas começam a falar algumas coisas que acabam invadindo o que eu creio. Se começa a acontecer isso, eu falo, posso dar a minha opinião? Já que vocês estão entrando em coisas que acabam me tocando, eu tenho o direito também de mostrar o que eu penso. Olha, eu não concordo com vocês, eu penso tal, 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 tal. E eu falo. Mas aquilo se faz necessário naquele momento. Porque se uma pessoa ela acaba falando algo que toca o que você é, ou acaba te agredindo, você tem também o direito de pôr o que você pensa. Não é? Só que tem algumas situações que não vale a pena. Não vale a pena. Então, pedir para Deus, como Paulo, que foi astuto, né? O dom da sabedoria. O dom da sabedoria. É claro que Paulo sabia que naquele meio ele não ia convencer ninguém daquela turma que estava lá. Bora para seguir, para cumprir a missão. É o que Deus pede para ele na frase, né? Na inspiração divina. Paulo, tem confiança. Assim como tu desse testemunho de mim em Jerusalém, é preciso que tu sejas também minha testemunha em Roma. Ou seja, você tem mais coisa para cumprir e logo será o término da sua caminhada. Então seja testemunha aqui, vai ser testemunha também em Roma. E Paulo vai obedecer a Deus, né? Aquela coisa, minha gente, não jogue pérola aos porcos. Seja prudente naquilo que você faz, no anúncio do evangelho, né? A gente tem que caminhar assim e sempre ir pedindo o dom da sabedoria para Deus. Como proceder, né? Esses dias eu atendi uma pessoa, esses tempos, e uma pessoa com problema dentro de casa, né? Acho que muitas famílias passam isso, de pessoas que estão se afundando dentro de casa, não percebem que é por falta de Deus, mas continuam afundando, a vida não prospera, a vida não sai do lugar, não percebe que é por falta de Deus. E como é do seu convívio, da sua família, você não tem força para poder levar essa pessoa para Deus, né? Esses dias eu tinha um caso, eu falei, olha, primeira coisa, oração forte. É oração, penitência e santificar o seu lar. Use a oração e também os sacramentais da igreja. Faça aspersão de água benta no seu lar. Se for um ambiente que você perceba que tem até mesmo afecção maligna, essas coisas, né? Traga sal, eu abençoo, exorcizo o sal, abençoo. Você põe uma porção de sal na água e reza na sua casa, faz aspersão com água benta, com sal bento, né? E é a primeira coisa, oração. Orações sacramentais. E depois, anunciar o evangelho com caridade, com serenidade, com delicadeza. Faça um convite, convide essa pessoa para ir à missa, convide essa pessoa para ir à missa com você, não sei o que, sabe? Ou seja, ser sábio, fazer uma leitura do lugar, do ambiente, do que está se passando e agir conforme. Às vezes, minha gente, nós pecamos pelos nossos excessos e pelas nossas carências, porque nós não rezamos, nós não calculamos, nós não agimos sem sabedoria mesmo, né? Então que a palavra de hoje, Oxalá nos ajude a sermos como Paulo, perspicaz, né? Pontual, assertivo. Que essa palavra nos ajude. Desejo a você, queridos, a vocês que me acompanham, uma excelente quinta-feira. Você que me acompanha pela Rádio Rainha da Paz, continue firme na programação, ouvindo música, canção de qualidade, canções católicas. Uma quinta-feira excelente, cheia de Deus.
Força e coragem. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.